Olá, meu nome é Cristiane Stanislau, eu trabalho na Inova, Hospital Veterinário, e eu vim conversar com vocês sobre o tema Meu pet está vomitando, e agora? Sempre que nós veterinários recebemos essa queixa, a gente sempre se preocupa com três principais frentes. A primeira, o que o seu pet está vomitando? Então, qual é o conteúdo desse vômito? Para nós é muito importante saber qual é o conteúdo desse vômito. Então, se o pet está vomitando ração, se essa ração ela é digerida, aquela papa de ração, ou se é ração inteira. Se for a ração inteira, a gente acaba diferenciando se aquilo é um vômito ou uma regurgitação. O que seria a regurgitação? Então, a regurgitação, esse alimento nem chegou até o estômago, ele está no esôfago e acaba voltando. Então, se o conteúdo é ração, se esse vômito é amarelado, como se fosse conteúdo de bile, se é uma espuma branca, se esse paciente está vomitando sem conteúdo, ou seja, já vomitou tantas vezes que ele faz a mímica de vômito e não sai nada, se ele está vomitando sangue. Então, sempre que a gente tem a queixa do vômito, a gente precisa saber qual é o conteúdo desse vômito. A segunda principal frente é qual a frequência desse vômito. Então, para nós é muito importante saber, esse pet vomitou uma única vez ao longo de um dia? Ou ele vomitou 5, 6 vezes num período curto de tempo? Por exemplo, essa noite ele vomitou 6 vezes. Então, pra gente é muito importante ter essa correlação de frequência e tempo. E a terceira principal frente é a condição clínica do paciente. Então, se esse pet ele tá vomitando, mas ele tá animadinho, ele tá brincando, ele tá correndo, ou se ele tá vomitando e tá amuado, não quer sair da caminha, tá bem quietinho. Gente, uma vez que a gente pensa nessas três principais frentes, agora eu vou discorrer cada uma delas do que pode ser e quando eu devo fazer alguma coisa, né? Então, pensando na primeira, no conteúdo do vômito. Então, a gente vai falar sobre os dois principais conteúdos. O seu pet está vomitando ração. Então, o que pode ser esse vômito de ração? Primeiro a se pensar pode ser simplesmente uma indisposição estomacal. Então aquele paciente não está se sentindo bem, está um pouco enjoadinho, ele vai até uma grama, come uma graminha, isso ajuda a formar um bolo dentro do estômago e facilita para ele vomitar. Então foi apenas um episódio único, ele tá animadinho, tá tudo bem, a gente pode continuar com ele em observação. Diferente, por exemplo, de um paciente que está vomitando sangue. Então, se ele está vomitando sangue, gente, a gente sempre se preocupa com diagnósticos um pouco mais perigosos. Então, uma gastrite, por exemplo, com uma úlcera gástrica. Então, ele está vomitando sangue, a gente tem bastante preocupação, a gente precisa atender esse animal o quanto antes, examinar, entender tudo o que está acontecendo e entrar com o medicamento o mais assertivo possível. Se ele estiver vomitando bile, então é muito comum eu receber a queixa de pacientes, principalmente os toys, os pequenininhos, York, Maltês, Shih Tzu, que tem vômitos biliosos. Então aquele vômito que só tem aquela espuminha amarela, aparece uma ou outra vez, não é uma coisa muito frequente. Logo na próxima refeição, o paciente volta a se alimentar normalmente. Normalmente, esse vômito é por jejum prolongado. Então, aqueles pacientes que estão acostumados a comer somente uma vez por dia ou ficam mais de 12 horas sem comer, ele pode realmente ter um refluxo da bile para o estômago, isso causar uma irritação e fazer ele ter um vômito bilioso. Então, a gente consegue ajustar colocando mais uma refeição no dia dele, então de 2 refeições passar para 3 refeições. Lógico, lembrando, esses vômitos são esporádicos, o paciente está clinicamente bem. Qualquer coisa diferente disso, a gente precisa levar para avaliar. Segunda situação, em relação à frequência. Esse pet vomitou apenas uma vez? Preciso levar correndo para o veterinário? Não. Se foi um vômito de ração, como eu disse, a gente pode manter ele em observação. Foi apenas uma espuminha? Vou continuar observando como é que tá a condição clínica dele. Ele tá animadinho, ele tá espertinho? Observo. Vomitou 3, 4, 5 vezes num período curto de tempo, não devo observar, devo procurar direto um atendimento veterinário para entender o que pode estar acontecendo com ele. Esses pacientes que têm muitos vômitos num período curto de tempo, normalmente eles podem realmente ter uma condição clínica
um pouco pior. Então pode ser um paciente que esteja com uma doença infecciosa ou pode ser um paciente que comeu o que não devia. Então isso também é uma rotina aqui do hospital. Esse paciente comeu ou um pedaço de pano ou um pedaço de brinquedo e isso tá levando um desarranjo tão importante que ele não consegue segurar nada no estômago e ele vomita várias vezes seguidas. É um paciente que vai precisar de um ultrassom, de um raio-x, às vezes até de uma endoscopia para a gente entender se tem o corpo estranho. O que seria o famoso corpo estranho que nós veterinários falamos muito? É qualquer objeto que seja ingerido de forma indevida. Então pode ser uma bolinha, pode ser um osso, pode ser uma pedra, qualquer coisa que ele ingeriu e que não deveria estar lá, nós nomeamos de corpo estranho. Se você tiver dúvidas sobre corpo estranho e endoscopia, nós temos no canal um vídeo falando sobre isso. E aí, gente, pensar na terceira frente. Então, a condição clínica do seu paciente. Essa eu digo que é a mais importante de todas, né? Então, se o seu paciente, ele tá caidinho, já tem alguns dias, se ele tá amuado, tá com um comportamento que a gente diz de apático, né? Mais calmo do que o normal, tristinho, e ele apresentou um vômito, eu não vou observar, eu já vou procurar um veterinário para entender o que está acontecendo. Se ele teve apenas um vômito e tá abanando o rabo, você tentou oferecer alimento, ele quis comer, ele tá com a condição normal, a gente continua observando para ver se mais sinais vão aparecer. Se ele teve vários vômitos, como eu disse anteriormente, se ele teve vários vômitos seguidos, gente, aí é caso de procurar ajuda, a gente não pode aguardar. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho sobre isso. Caso vocês tenham qualquer dúvida, por favor, deixa aqui, a gente responde as dúvidas nos próximos vídeos.